Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Santos e hoje nós vamos falar um pouquinho dos 7 pecados dos freelancers, né? Os programadores de TI freelancers. Bom pessoal, então aqui começando pelo primeiro ponto, que é a confusão no papel de stakeholder. Tá? Então, o que é um stakeholder? Stakeholder é uma parte interessada no projeto. Tá? Então, por exemplo, o stakeholder pode ser o freelancer que está fazendo, né, implementando a solução. E um stakeholder também pode ser o cliente, que é quem está pagando pelo código, né, pela solução. Tá? Então, nesse nosso caso aqui, nós vamos considerar 2 stakeholders. Tá? Nós temos mais, nós poderíamos ter mais stakeholders, mas no nosso caso aqui nós teremos 2, tá? Para simplificar o processo. Então, o que eu vejo acontecendo normalmente aí no mercado? Tá? Não são todos os casos, mas são muitos casos, tá, pessoal? O freelancer, principalmente quando ele trabalha sozinho e tem uma empresa, né, e trabalha sozinho ou mais uma pessoa ali, né, ele recebe um projeto, né, e aí o que acontece? Nós temos normalmente 2 tipos de clientes, né? Aquele cliente que é técnico, que ele entende também da parte técnica. Então, por exemplo, uma empresa de software, né, ela precisa contratar mais mão de obra, então ela vai lá e contrata um freelancer, tá? Então, portanto, esse é um cliente. E o segundo cliente aqui, o segundo tipo de cliente seria um empresário, por exemplo, né? O empresário, por exemplo, ele não tem normalmente ele não tem conhecimento técnico. Tá? Então, o que acontece? No caso do primeiro tipo de cliente, que seria a empresa de software, ela vai lá e faz um pedido para o freelancer, e o freelancer ele vai receber esse pedido, vai receber provavelmente alguma especificação, alguns detalhes, né, da implementação, ou metodologias, padrões de desenvolvimento. Enfim, normalmente o cliente, quando é técnico, ele vai fornecer mais informações que vão ajudar o freelancer, né, a implementar aquela solução. Tá? Mas o mesmo, pessoal, não acontece quando o cliente ele é um cliente que não é técnico, por exemplo, né, no caso dos empresários. Tá? Então o que acontece? O empresário ele chega para o freelancer e diz: olha, eu preciso desenvolver uma loja virtual, né? Mas ele não passa os requisitos técnicos, ele passa somente os requisitos funcionais, né? O que ele gostaria de ter de funcionalidade naquela loja, né? Por exemplo. Então, nesse caso aí, o freelancer, tá? O que normalmente eu vejo no mercado, pessoal? Tá? Ele espera, então, o cliente enviar esses requisitos e ele não questiona esses requisitos, tá, pessoal? E aqui há uma confusão, portanto, mesmo sendo o cliente aí um cliente técnico, né? No caso, por exemplo, na empresa de software, tá? O freelancer, ele tem que questionar o seu cliente, ele tem que validar a ideia do cliente, e se aquela ideia não fizer muito sentido, ou se precisar de alterações, se precisar de melhorias, né? Enfim, ele precisa né, prestar atenção nesse sentido e dar sugestões ao cliente, validar ali alguns requisitos que às vezes o cliente não passou para ele, mesmo o cliente técnico, tá, pessoal? Às vezes não passa todos os requisitos. Então eu vejo muito freelancer não tendo essa camada de validação, né, perante o cliente. E às vezes falta, né, requisitos, a implementação sai incorreta, né, por falta, né, de análise da parte do freelancer. Portanto, pessoal, então é muito importante que você, como freelancer, você tenha essa camada de questionamentos, né, de análise de requisitos perante o seu cliente, mesmo que ele seja técnico, tá? Então, acho que é um ponto aí que muitos freelancers falham, tá? E que no final prejudica muito o projeto. Bom, pessoal, o segundo ponto, né, que eu vejo muito aqui no mercado, né? Claro que não são todos os freelancers que fazem isso, mas eu vejo, novamente, muitos freelancers fazendo isso. Eu, inclusive, já passei por isso como cliente, tá, pessoal? Tá? Então, o que acontece? É o ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, muitos freelancers não têm um ciclo de desenvolvimento bem definido. Tá, pessoal? O que significa um ciclo de desenvolvimento? Tá? Então, nós temos uma coisa que se chama, né, Software Development Life Cycle, né, que é o ciclo de desenvolvimento de um desenvolvimento de software, né? Que são várias fases que nós temos no processo, tá, pessoal? Então eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas normalmente então nós temos o começo, meio e o fim para desenvolver um software, né? Né, ao primeiro ponto, então nós falamos um pouco aí, incluímos aí os levantamentos de requisitos, né? E aqui no segundo ponto, pessoal, entra novamente os levantamentos de requisitos, né? Em que
para além dos freelancers, né, receberem os requisitos dos clientes e não validarem esses requisitos, não confrontarem esses requisitos, né? Além disso tudo, que foi falado no primeiro ponto, né, então os freelancers também, não todos, claro, né, nós estamos falando aqui dos freelancers que não fazem isso, né? Esses freelancers que não fazem isso, tá, eles também não documentam esses requisitos, tá, pessoal? Então normalmente nós temos que documentar esses requisitos, criar um documento, né, uma análise de requisitos, né, um documento chamado levantamento de requisitos, onde nós vamos documentar todas as soluções, né, que foram acordadas, tá? E esse documento vai ser entregue para o cliente vai ver, ele vai analisar e vai aprovar esse documento, ou não, né? E no caso de aprovação, né, por parte do cliente, então a etapa a seguir é a etapa de implementação. Então a etapa de implementação, basicamente, ela faz o quê? Ela está implementando, ela está, né, realizando aquilo que foi acordado na especificação, que foram os levantamentos de requisitos, tá? Então o freelancer, portanto, vai lá, ele codifica, programa, né, desenvolve o código, implementa a solução, e a seguir, pessoal, aí é que vem o problema, tá, pessoal? Normalmente, né, muitos freelancers, eles, a partir do momento que eles terminam de codificar ali parte do código, né, ou o código todo, vamos dizer assim, né, eles não têm uma gestão do que for entregue para o cliente, do que foi testado pelo cliente, do que foi testado pelo freelancer, o que foi aceito pelo cliente, porque uma coisa é nós entregarmos o código para o cliente e a outra coisa, pessoal, é o cliente aceitar esse código. E às vezes o freelancer, ele não entende a diferença entre entregar um código para o cliente e receber a aceitação do cliente, que é outra coisa, né, pessoal? Então, o que falha aqui por parte de muitos freelancers? Tá? Após o desenvolvimento do sistema ou da solução, os freelancers, eles não têm controle dos testes que foram feitos. Portanto, o freelancer, ele não sabe o que foi testado, porque ele não tem um controle sobre isso, né? Muitas das vezes ele nem sequer testa, né, o que foi implementado, né? Depois, né, dessa etapa, né, que falhou, né, que foram os testes, nós temos a etapa de aceitação, tá, por parte do cliente, que o freelancer também não tem controle. Então ele não sabe o que ele entregou para o cliente, ele não sabe quando ele entregou para o cliente, ele não sabe o que foi aceito pelo cliente, o que não foi aceito pelo cliente, ele não sabe o que precisa ser refeito, o que precisa ser retestado. Portanto, ele não sabe nada disso, tá, pessoal? E eu já, como cliente, eu já tive essa experiência que foi muito ruim, né? Porque nós não conseguimos controlar aquilo que o desenvolvedor está fazendo e aquilo que foi entregue, aquilo que foi testado, aquilo que foi aceite, aquilo que não foi aceite. Enfim, há uma grande confusão aqui, pessoal. Então, o ciclo de desenvolvimento precisa ser respeitado, tá, pessoal? Então, o freelancer, ele precisa, né, respeitar os levantamentos de requisitos, ele precisa respeitar a fase de implementação. Depois da fase de implementação, ele precisa testar o seu código, né? Se possível, uma outra pessoa deveria testar o seu código, não ele próprio, tá? Depois dessa fase, tem a fase de aceitação, que é o que? O desenvolvedor, o freelancer, ele vai pegar esse código, ele vai enviar esse código para o cliente, né? O cliente vai reconhecer o recebimento desse código, no dia tal eu recebi esse código, tá? E aí o desenvolvedor freelancer, ele vai esperar, né, um feedback do cliente em termos de aceitação ou não, tá? Se o cliente não aceitar esse código, então o cliente vai ter que enviar então um feedback negativo, tá? E o cliente vai ter que dizer por que ele não está aceitando aquele código, né? Ou porque a funcionalidade está incorreta, ou está incompleta, ou enfim, né? Aqui há várias, né, possibilidades. Tá? Então o freelancer vai receber esse feedback do cliente. No caso de aceitação por parte do cliente, então esse código, né, após a aceitação do cliente, ele está pronto, né, para ir para a produção, tá, pessoal? Então aí não se mexe mais nesse código. Se o cliente não aceitar esse código, né, independente da razão, então esse código precisa ser retornado à fase de implementação. Né, o desenvolvedor, o freelancer, vai corrigir esse código, ou vai eliminar código, vai acrescentar código, depois tem que respeitar novamente as outras fases. Novamente vai para a fase de teste,
né? Vai ser testado pelo freelancer, vai ser testado pelo cliente, tá? Vai ser então enviado para a fase de aceitação de novo, né? Então novamente, então esse é um ciclo que precisa ser respeitado, né? E normalmente os clientes não recebem essa organização, né? Essa gestão por parte dos freelancers, tá, pessoal? Isso é bom, pessoal, para ambas as partes, tá? Quando um freelancer ele envia, né, ele faz esse controle, essa gestão do ciclo de desenvolvimento, então né, ele tem mais segurança naquilo que ele fez, naquilo que ele testou, naquilo que ele entregou para o cliente, tá? E o cliente também tem, né, do outro lado, também tem um controle, tem uma segurança que ele recebeu aquilo que ele esperava, que ele não recebeu aquilo que ele esperava, né, que aquilo que ele esperava foi feito, não foi feito, está incompleto, enfim, é um controle aqui. E ambas as partes, portanto, têm segurança naquilo que fizeram, tá, pessoal? Então, esse é um outro ponto muito importante que muitos freelancers falham. Bom, pessoal, o terceiro ponto é a falta de um contrato profissional entre as partes, tá, pessoal? Muitos freelancers né, começam a desenvolver o projeto, não tem uma empresa aberta, não tem um contrato de trabalho, né, do prestação de serviço. E isso, pessoal, é uma questão muito importante, né? Principalmente o contrato, porque um contrato ele tem todas as cláusulas, todas as condições, tudo que foi acordado, que deve ser feito, aquilo que não está incluído na solução, né? Em caso de força maior, né? Por exemplo, um caso, sei lá, de um terremoto, de alguns fatores aí, né, que a gente chama de força maggiore, por exemplo, né? Que são casos de força maior, né? Então, por exemplo, o freelancer ele pode incluir esses casos, né? Essas exceções, e isso pode influenciar na entrega. Ele pode ter um atraso por causa desses casos de força maior. Portanto, há uma série de cláusulas aqui que protege tanto o freelancer como também o cliente, né? Questão de direitos autorais, quem vai ficar com os direitos autorais do sistema depois de desenvolvido, a questão de seguro, né? Se o freelancer por algum motivo né, causar algum prejuízo para o cliente ou vice-versa, né? Então, pessoal, é muito importante que um contrato seja né, efetivado entre as partes. Bom, pessoal, o quarto ponto é a falta de um roadmap. Um roadmap basicamente é um plano, né? É um plano normalmente como cliente eu já passei por isso. Eu já, né, em alguns casos eu pedi o plano várias vezes e o freelancer não me entregou um plano, tá? Até o final do projeto. O projeto depois de 4, 5 meses foi cancelado por várias razões, né? Mas durante esses 4 ou 5 meses aí eu pedi um plano e eu nunca recebi um plano. Pessoal, então nós precisamos, é importante, nós como freelancers, vocês como freelancers, vocês precisam, né, ter um plano, ter um roadmap, mesmo que seja simples, seja no Excel, alguma coisa simples, não precisa ser nada complexo, nada muito complicado, mas o seu cliente ele vai se sentir mais seguro, vai se sentir mais confiante e vai sentir também que ele está trabalhando com um profissional do outro lado. Tá, pessoal? Então é muito importante que vocês passem um plano para o seu cliente, estimativas, né? Na internet aí várias formas de você estimar um projeto, né? Então você pode, enfim, várias formas você pode estimar um projeto e você passa isso aí então para o seu cliente, algumas estimativas, né? Um projeto, um roadmap, um overview, né? Uma macro view, que é uma visão geral, né, do projeto, pelo menos para ele ter uma noção, né, de quais atividades você vai entregar, quando é que você vai entregar essas atividades, o que é que está incluído nessas entregas, né? Então é muito importante que você tenha um roadmap, um plano, né, do projeto. Bom, pessoal, o quinto ponto é a falta de infraestrutura na entrega, né, da solução para o cliente, tá, pessoal? Pessoal, todos esses casos aqui que eu estou falando para vocês já aconteceram comigo como cliente, tá? Eu sendo cliente, eu já passei por isso aqui que vocês estão vendo aqui. Então, muitas das vezes, pessoal, os freelancers não têm uma infraestrutura para entregar a solução para o cliente. Então, muitas das vezes, pessoal, o cliente ele é uma pessoa ou ele é uma empresa que ele não tem conhecimento técnico.
tá? E muitos freelancers, eles desenvolvem o código, né? E ele entrega o código fonte para o cliente testar. O cliente não tem um servidor, o cliente não tem, né, nenhum conhecimento de como instalar um banco de dados, o cliente não tem nenhum conhecimento de como instalar, né, ou configurar, né, inicialmente ali o projeto, né, seja ele em PHP, seja em Java, .NET, enfim, né, às vezes está no Git, né, que é um repositório, o SVN. Então o cliente, ele pega aquele código e ele não sabe o que fazer com aquele código. E muitas das vezes, pessoal, ele até sabe o que ele tem que fazer, né? Ele até sabe instalar um banco de dados, ele sabe instalar um servidor, mas ele não tem tempo para isso, tá, pessoal? Então o freelancer, ele tem que ter uma infraestrutura para entregar o seu código. Toda vez que ele fazer uma entrega, tá, pessoal, ele tem que ter uma infraestrutura onde o cliente possa acessar um link e ver aquele sistema funcionando. Tá? Então o cliente não tem que se preocupar em ficar instalando banco de dados, instalando servidor, enfim, lendo documentação para ver como é que ele faz isso, como é que faz aquilo para instalar. Ele tem que focar na solução e não na instalação do sistema. Tá, pessoal? E uma outra coisa que os freelancers falham muito é gestão de versão de software. Tá, pessoal? Então o pessoal entrega código e não faz gestão da versão que está entregando. Então é muito difícil depois você saber que versão é que você entregou para o seu cliente. E o cliente também não sabe que versão é que ele tem ali na mão. Tá, pessoal? Então é muito importante que você tenha infraestrutura, que você tenha um lugar, né, um servidor onde o seu cliente possa acessar o sistema sem ter que instalar nada, né, e que você também faça gestão das versões que você entrega para o seu cliente. Bom, pessoal, o sexto ponto é a falta de emissão de notas fiscais. Eu vejo muitos freelancers trabalhando sem uma empresa aberta e às vezes com empresa aberta, mas sem emissão de nota fiscal. Pessoal, isso é muito importante, é uma questão muito séria, né? Para além de ser uma questão legal, né, obrigatória para qualquer empresa, né, é muito importante também que você emita notas fiscais, né? Porque dificilmente você vai conseguir escalar o seu negócio, trabalhar com empresas mais sérias, né? Empresas estabilizadas, empresas, né, que realmente já estejam estabelecidas no mercado, né, sem emitir nota fiscal. Tá, pessoal? Então é importante que, se você quiser fazer o seu negócio crescer, né, trabalhar com parceiros, né, tanto parceiros como clientes, né, profissionais, você precisa emitir faturas. Tá? Então leve muito bem isso aqui em consideração, tá? Quando você estiver prestando seu serviço, né, porque vai transmitir segurança para o seu cliente, vai transmitir seriedade, profissionalismo, né, para além de cumprir os seus deveres né, perante as leis brasileiras. Tá bem? Bom, pessoal, e por último, então, nós temos aqui o valor agregado. Tá? Eu vejo muitos developers trabalhando muito na parte técnica, né, numa solução técnica, na implementação de uma solução técnica, mas se esquecendo de validar essa solução técnica perante o negócio do seu cliente. Tá? Então, às vezes, o seu cliente ele vai pedir muitas das vezes uma solução, ele vai chegar com os requisitos funcionais, né, uma ideia de negócio, que você depois precisa converter em requisitos técnicos. Você vai implementar esses requisitos técnicos, vai entregar a solução para o cliente, mas o que eu vejo muito por aí é que muitos developers eles não analisam se aquela solução que o cliente pediu, né, vai gerar algum valor agregado para o seu negócio. Então é muito importante que você, como um freelancer, como um consultor, tenha uma visão de negócio, né, consiga entender se essa solução que o cliente pediu e essa solução que você está implementando, se ela vai gerar realmente valor agregado, né, para o seu cliente. Tá? Caso contrário, né, você pode sugerir outras soluções que atendam melhor a necessidade do seu cliente. Tá, pessoal? Então é muito importante que você tenha uma visão de negócio. Para além da visão técnica, é muito importante que você tenha visão de negócio e que você entenda, consiga assimilar se aquela solução pedida pelo cliente e a solução implementada por você vai gerar, né, ou vai agregar valor ao negócio do cliente. Tá bem? Bom, pessoal, esses foram os 7 pecados dos freelancers, na minha opinião, né? Com base naquilo que eu vivi, naquilo que eu vi no mercado. Tá?
Eu espero que você não seja um desses que façam, né, que essas 7 práticas, né? Mas se for o teu caso, tá? Nunca é tarde para mudar. Eu acho que nós temos que focar em sermos melhores, em melhorar o nosso negócio, melhorar a nossa entrega, aquilo que nós fazemos, tá, pessoal? E eu tenho certeza que se você tiver esse foco, né, tiver esse olhar de melhoria no teu negócio, naquilo que você entrega, você vai prosperar, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esses 7 pecados, em detalhe, o que eu sugiro, né, que você possa fazer aí no teu negócio, né, ferramentas que você pode utilizar, metodologias que você pode utilizar. Se você quiser saber mais, deixa aí na descrição, tá bom? Que eu vou fazer um vídeo com os detalhes de cada um desses pontos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e aí nos vemos no próximo, tá? Até mais, tchau, um abraço.